Olá galera, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Antes de tudo, eu queria avisar que esse vídeo, galera, não é uma crítica literária. Pense nesse vídeo, ou em qualquer vídeo futuro deste canal, como uma simples conversa sobre uma obra. Bom, apesar de não ser uma análise, eu também não queria entregar um vídeo do Machado de Assis como se eu estivesse fazendo algo pelas coxas. Eu penso que um clássico, ele merece um carinho, sabe? Uma atenção. Bom, e conforme eu for avançando na leitura, provavelmente terão mais uns 3 ou 4 vídeos sobre as memórias póstumas. Então, vamos lá, galera. Início das memórias. Nós já começamos com um questionamento do Brás, que é o seguinte: eu coloco a minha morte no começo ou no fim deste livro? E bom, ele vai decidir colocar no começo, mas não porque isso seria melhor para a sua história, mas sim porque é mais galante, é algo novo, diferente. A gente já fica com uma leve amostra de qual tipo é o nosso Brás Cubas. Afinal, o cara tá morto e mesmo morto, ele continua a se preocupar com o que vão achar dele. E bom, ele vai citar Moisés. Por quê? Moisés tem a sua morte contada no introito, no final do Pentateuco. Galera, para quem não sabe, o Pentateuco são os primeiros 5 livros do Velho Testamento na Bíblia. Temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E bom, logo em seguida, nós temos o velório do Brás Cubas. Ele vai morrer em sua chácara no Catumbi aos 64 anos de pneumonia. E isso segundo os relatos oficiais. Mas o próprio Brás Cubas, ele vai pensar outra coisa. E bom, já vamos voltar aqui. Durante o enterro do Brás Cubas, nós temos um discurso esplêndido, galera. Cheio de eloquência, versos bonitos. O seu amigo diz que a natureza chora pela morte de Brás Cubas. O que faz o Brás Cubas se sentir orgulhoso desse amigo, mas não pela homenagem. É porque antes o nosso Brás Cubas, ele deixa uma apólice para o seu amigo. Ou seja, o Brás Cubas deixou algo para ele, não porque ele era um bom amigo, mas sim porque já esperava esse discurso, essa exaltação do homem que talvez ele tenha sido em vida. E bom, durante esse enterro, também teremos a mulher que padeceu mais que todos. Mais do que a sua irmã, mais do que o seu cunhado, até então uma desconhecida para todo mundo, menos para o nosso querido narrador Brás Cubas, galera. E bom, daqui a pouco também voltamos aqui. No segundo capítulo temos o emplasto. O emplasto para o Brás Cubas é um remédio destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Ou seja, basicamente, o nosso menino, ele decide colocar felicidades em caixinhas. Pense que da mesma forma que você compra uma dipirona, uma Neosaldina na farmácia, ele se propõe a fazer a mesma coisa com a felicidade. Olha o tamanho, a pretensão do nosso querido Brás Cubas. Mas agora que ele já está morto, ele pode assumir que o que ele buscava era glória, desejo de conhecimento, desejo de ter o seu nome estampado nas embalagens. Tanto que ele fala que de um lado dessa medalha tinha filantropia e lucro, do outro lado, sede de nomeada. E bom, depois nós teremos uma leve explicação sobre a genealogia do Brás Cubas, que começou com seu avô Tanoeiro, que foi excluído pela família porque a família tinha vergonha dessa origem.
a família vai apontar a origem do Brás Cubas para um herói de guerra que nem existe, que o pai dele inventou. O capítulo 4, além de ser o capítulo da ideia fixa, lembra que no começo eu falei que para o Brás Cubas o que o matou não foi a pneumonia, mas sim outra coisa? Então, aqui temos a ideia fixa. Aqui ele nos diz que a causa da sua morte foi o pensamento excessivo no emplasto. Ele acreditava tanto, galera, tanto, que com essa invenção tudo seria diferente, que quando a doença chegou, ele não conseguiu tratar direito. Por quê? Todo o seu pensamento estava voltado para o único lugar que era o emplasto. Também é uma das vezes em que o Machado ele usa as suas linhas para chamar a sua atenção, a minha atenção, aquele toque na nossa preguiça, na nossa falta de perseverança em ler algo que não seja uma narrativa certinha, apressada. Ele fala assim: não esteja a torcer o nariz só porque ainda não chegamos à narrativa. Sei que tu, leitor, preferes a anedota à reflexão. Imagina se o Machado pudesse presenciar como as coisas andam hoje em dia. Na nossa sociedade, onde as pessoas falam que leram 100 livros no ano. Sabe? Todo mundo com esse desejo de querer parecer ser intelectual, esse desejo de querer aparentar um amor pela vida de estudos. Enfim, galera, agora voltando à Anônima do Enterro, aqui finalmente descobrimos que o nome dela é Virgília, e que a Virgília é um caso antigo de Brás Cubas. Um dia, ela o vai visitar, e o Brás Cubas já está moribundo, todo lascado, todo ferrado, e ele fica surpreso, e ele fala que já havia 2 anos que eles não se viam. Temos uma breve conversa entre o Brás Cubas e a Virgília, onde temos uma leve explicação de qual tipo de relacionamento eles tiveram. Bom, eu não quero me aprofundar muito agora nesse relacionamento, galera, porque até então, no capítulo que eu estou, não tivemos mais detalhes sobre isso. Depois dessa conversa, nós temos um capítulo belo, que no caso é o capítulo do delírio. Toda essa pompa do Brás Cubas, ela cai um pouquinho por terra, porque o Brás Cubas tem uma alucinação onde um animal aparece e faz com que ele passeie pelos séculos. Ele passa pelo Éden, até que, em um dado momento, uma figura aparece para o Brás Cubas. Ele fica estupefato. E bom, essa figura fala que se chama Pandora ou Natureza, sua mãe e tua inimiga. Não entrando muito no mito da Pandora, mas só dando uma breve explicação, galera. A Pandora, ela foi a primeira mulher criada pelos deuses. E encurtando um pouquinho a sua história, a mesma é a dona da Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora, ela carregava, né, todos os males da humanidade. Peste, dor, doença, mas também a esperança. Porém, quando a caixa é aberta, tudo sai pelo mundo. Mas a caixa é fechada antes da esperança sair. Em uma parte, o Brás Cubas implora por mais tempo, como se ele estivesse vasculhando a sua caixa, procurando essa esperança presa, sabe? É como se fosse um último suspiro do condenado. Mas apesar de toda essa insistência, o Brás Cubas toma um não na cara. A deusa recusa e o chama para contemplar o passar dos séculos lá do alto ao seu lado. E bom, e com isso temos outra parte desse diálogo onde o Brás Cubas ele começa a enxergar todos os homens ao decorrer dos séculos, seus amores, seus medos, suas glórias, suas misérias. Ele vê os séculos se passando. Ele fala que viu desde as tristezas dos hebreus no cativeiro
até outras coisas alegres para como os devassos de Cômodo, mas que todas elas são pontuais na sepultura. Mas a cada passar de época a visão vai ficando mais acelerada. E quando ele acorda do ver o seu gato, né, o Sultão. Bom, temos a apresentação do Brás Cubas na sua infância, seu comportamento que desde novo já é um pouco questionável. Por quê? O Brás Cubas, ele quebra uma colher na cabeça da escrava, ele coloca cinzas no doce que a escrava está fazendo por puro prazer e depois culpa a escrava, falando para a mãe que a escrava estragou o doce. Ele monta no Prudêncio, que é um menino, ele faz o menino de cavalo enquanto bate no menino. Ele puxa o cabelo das visitas. O pai dele vai brigar com ele na frente dos outros, mas depois vai dar soquinho no filho. Olha, nossa, meu filho é só um menino tendo comportamento normal de menino. Teremos a mãe do Brás Cubas que, apesar de ser uma religiosa e ter tentado colocar um pouco de sanidade na cabeça dessa peste, não deu muito certo. Também temos o tio religioso, o tio que é uma besta, que é o tio da anedota, o tio que conta a piada para a escrava. E bom, no meio dessa família, dessa confusão, o nosso narrador, que é o nosso querido Brás, ele mesmo diz que no meio dessa coisa nasceu essa flor chamada Brás Cubas. Agora vamos dar um salto. Ele vai passar pela escola, ele vai continuar sendo uma peste também na escola, mas é na adolescência que as coisas começam a se complicar um pouco para o nosso jovem adulto Brás Cubas. Bom, durante os seus 16 a 18 anos, o nosso jovem vai se apaixonar por Marcela. E quem é a Marcela? Marcela é uma menina da vida. Que vida? Aquela vida. Aquela vida perigosa. Aquela vida que provavelmente termina em morte precoce. Bem, agora sabendo que a Marcela é uma menina desta vida, logo, a Marcela tem um coração grande. A Marcela tem um amor tão grande que, talvez para ela, não seja lucro transformar um único objeto como total recipiente deste amor. Mas, para Brás Cubas, isso não importa. Por quê? Ele amava Marcela. O Brás Cubas, como eu já disse, ele tinha um pai que fazia tudo por ele. Logo, o Brás Cubas começou a gastar toda a grana da família com joias. No caso, ele gasta 11 contos de réis, que seria aproximadamente R$1 milhão, comprando coisas para Marcela. E depois ele se arrepende, porque ele fala que a Marcela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. O pai do Brás Cubas, apesar de ser um pai bobão, fica revoltado com o filho, porque ele gastou o dinheiro com rapariga. Ele fala assim, olha, ou você vai estudar na Europa, ou para você acabou, meu jovem. Brás Cubas vai conversar com Marcela, onde o Brás Cubas a chama para ir para a Europa com ele. Ele implora, vai se ajoelhar, e a Marcela vai falar assim, não me perturba não, tchau. O Brás Cubas, por sua vez, ele fica aturdido. Ou seja, o que ele pensa, olha, eu vou comprar outra joia para essa mulher maravilhosa. Ele pega um empréstimo, compra uma joia muito bela para Marcela. Marcela agora aceita fugir com ele. E bom, agora que o Brás Cubas vai fugir, quer dizer, fugir não, né? Que ele vai para a Europa com a sua mulher, com a sua querida Marcela, quando ele está pleno na sua total felicidade, o seu pai aparece junto com o seu tio e mais um homem, o leva para a casa de um policial, e dessa casa ele é apresentado a uma galera que vai com ele para Lisboa dentro do barco. E bom, galera, enfim, eu vou encerrar aqui porque, como eu falei, eu quero dividir esse vídeo em algumas partes, mas até agora o que nós temos? Que tipo de homem é o Brás Cubas? Que tipo de menino ele foi? Que tipo de adolescente ele foi? O que será do nosso querido Brás Cubas?
Vai melhorar? Não. Isso eu acho que já é óbvio, né? Nós iremos presenciar como o Brás Cubas vai se comportar na sua vida adulta, na sua velhice, o que ainda terá de errado, ou se ainda terá ou não algo de bom nessa vida bagunçada dele. Bom, galera, é isso. Obrigado por terem assistido e até a próxima.